Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais um espetáculo aqui que aconteceu na Super Finals do TCEC, edição 28, campeonato das melhores engines do planeta. E a gente tem na Super Finals Lila Chess 0 jogando contra Stockfish numa partida de muita emoção. Vamos dar uma olhada então. E só a dica, se você quer melhorar no xadrez, quer jogar contra inteligências artificiais também, baixa hoje o aplicativo 8chess, 8chess.app, tá? Então você vai lá ou procura 8chess nos seus aplicativos, no seu celular, que você vai encontrar e você vai poder jogar contra IAs que jogam como ser humano por nível, tá? Então não mais jogar contra bot, aquelas coisas que são muito forçadas, muito irreais, ou então num nível que você não tem condição de jogar, né? Você tem, portanto, no aplicativo, entre outras possibilidades que o aplicativo fornece, essa de você jogar contra as inteligências artificiais, tá bom? Baixa hoje mesmo, 8chess. Bora dar uma olhada, Lila 0 abre aqui com o peão do rei. Temos aqui a defesa francesa pelo Stockfish. A defesa é escolhida aqui pelo torneio. Quando o Stockfish jogou de brancas, empataram. Nessa variante aqui, por enquanto a Vinaver, temos aqui E5, a turma já viu muito jogar isso aqui, os seres humanos jogam bastante com C5 aqui, é o lance mais jogado. Também é possível jogar cavalo E7, B6 já jogaram bastante também. E aqui então a partida segue com esse B6, tá? E aqui vai para essa variante ultra ardida com dama G4, uau! Atacando aqui em G7, G6 protege o peão. A3 questiona o bispo e aqui H5 atacando a dama. Caraca, aqui a gente já não tem seres humanos que jogaram isso. Então é interessante notar que esses torneios, eu tenho certeza que os grandes mestres, os super grandes mestres, eles olham essas partidas, eles têm isso em base de dados para poder analisar esses estudos, né? São verdadeiros experimentos. Aqui o lance, aqui por exemplo, nessa posição, isso aqui já aconteceu muitas vezes entre os grandes mestres. Por exemplo, o Parin jogou contra o Jeffrey Chang esse ano, o Velimir contra o Jeffrey Chang esse ano, tá? Então a gente tem aí muito jogado isso esse ano, aliás, muito, tá? Super contemporâneo isso daqui. O Hans Niemann jogou contra o Jan Malek, tá? Tudo esse ano. Então, o que ainda não jogaram foi o lance H5. Ninguém jogou ainda entre os seres humanos, tá? Então, porque é muito ruim, porque perderia em G7. Por isso que aqui jogou com G6. Por que eu falei? O H5 veio depois, né? Por isso que jogou esse G6. O G6 já é o lance raro. Aqui quase todo mundo jogou bispo em F8, tá? Quase todo mundo jogou esse lance aqui, que é tido mesmo como um bom lance aqui, como o melhor lance, inclusive. Agora, o experimento é com esse G6 aí. Então, aqui ainda não é uma novidade teórica, mas já é bem raro. Poucas pessoas jogaram isso daqui, já não mais no alto nível. E aqui depois de A3, então, e esse H5 nunca houve uma partida. A3 houve. Quem que jogou isso daqui? O Rodchenkov de 2.300, o Lyubimich de 2.400 e o Aiktaisi de 2.300. São nomes que a gente não conhece, mas são fortes jogadores, nível mestre feed, tá? Mas aqui a gente não tem essa posição entre os grandes mestres e, portanto, H5 nunca. Ninguém jogou, nenhum ser humano, nem nada, pelo menos em torneios catalogados, né, entre profissionais. Bom, não dá tempo de capturar o bispo, a dama tá atacada, a dama G3 foi jogada e aqui H4 persegue a dama. Dama vem para F4, bispo em E7, coloca o bispo em segurança e cavalo em F3. Segue o desenvolvimento, ainda não dá para capturar esse peão que está muito protegido. C5 ataca o centro, B4 ataca o peão. Que isso, cara? B4, que loucura! E aqui cavalo D7 foi jogado. Notem que qual é o ponto todo de peão tal. Você fala, cara, isso daqui só pode ser bom. Tem algumas variantes aqui. Dá para tentar tanto direto o lance cavalo B5, que seria bastante interessante, ou mesmo jogar dessa maneira. É curioso, né? Você sacrificar um peão aí do nada, mas sempre com essa ideia de jogar um cavalo B5 em algum momento, ameaçando a casa de D6, que é uma casa bastante forte, né? Então poderia seguir dessa maneira aqui. Em algum momento você tem que tomar. E as brancas têm esse peão aqui que fica incomodando, o cavalo ganha uma casa aqui importante. É uma coisa bem entre computadores mesmo, né? Bem estilo Lila 0 isso daqui. Bom, é a própria que tá jogando, né? Então, é muito legal esse B4 aqui. O Stockfish segue com o cavalo em D7, prioriza o desenvolvimento. Bispo D3, continua entregando o peão de B4.
A6 foi jogado pelo Stockfish, não dando mais a possibilidade do cavalo B5. E aqui você fala, agora o peão tá ameaçado. Não, a Lila 0 faz o roque aqui, na coragem. Se peão toma, agora cavalo E2, né? As brancas estão indo para um tipo... gambito benco de brancas, aquela coisa de você entregar um peão para ganhar espaço. Por exemplo, aqui se peão toma... cavalo E2 não diretamente, né? Aqui peão toma e depois se bispo toma... Cavalo B5, continua existindo o tema, galera, perdão aqui, eu vi errado, aqui continua tendo esse tema do lance cavalo B5, bizarro tudo isso, e agora o cavalo tá indo lá para D6, você não pode jogar um bispo B7 aqui defendendo a torre, tem cavalo G5 aqui, os dois cavalos aqui avançando, pressão em F7, e aqui, sei lá, se tentar defender com o cavalo em H6, tá vindo cavalo por E6, não é interessante observar isso? A gente tem que mostrar essas coisas, porque é o que tá no cálculo das máquinas, é o que tá por trás, mas a gente não enxerga isso, né? E agora cavalo vem para D6, e aqui bispo por G6 com cheque. Que loucura, e aqui peão toma com cheque mate. Cara, é bizarro isso, é muito legal de ver o nível dessas máquinas. Por isso o roque, cara, é impressionante aqui que continua não podendo tomar o peão. Por isso, cavalo H6 foi jogado o melhor lance da posição. E agora sim, com o peão de F7 defendido, agora passa a ser uma ameaça. E por isso a partida seguiu com o peão toma. Mas também daria para jogar um torre B1 aqui. Peão toma, A4 ganha um pouquinho mais de espaço na ala da dama, C4, bispo atacado, volta e o cavalo vem para F5, bom desenvolvimento aqui das pretas, hein? H3 tenta paralisar aqui na ala do rei, torre B8 ganha mais espaço para a torre e bispo em A3 tentando trocar o bispo mal, né? Esse bispo não estava enxergando muita coisa. E aqui o lance jogado foi G5 criando confusão, hein? Dama atacada, a dama agora volta para casa de D2, bispo toma, torre toma e torre em G8, o rei ficou no centro mesmo, as duas torres já se mexeram, não vai ter roque mais aqui para as pretas, tem ataque. Cavalo H2 foi jogado pela Lila 0, controlando fortemente a casa de G4. Dama vem para B6 com pressão no peão central. E aqui torre D1 faz a defesa. E de qualquer maneira o Stockfish decide jogar esse lance brilhante aqui. Cavalo por peão, galera, entregando uma peça. Por que ele tá fazendo isso? Tá entregando por 2 peões e agora esses peões vão avançar, as peças vão chegar ganhando atividade. Lila 0 que se cuide, porque agora depois de dama toma, claro, aceitando o sacrifício e das trocas das damas, cavalo toma 2 peões pela peça. Será que vale a pena? Bom, a posição é perigosa. Temos aqui o lance torre em A1, aqui controlando a fileira do fundo. Olha o perigo. E agora a torre B2 pressionando o peão de C. Torre também agora passa aqui para a coluna E. Coloca pressão. Cavalo C6 sai da ameaça da torre, ataca a outra torre. Torre volta para D2 e agora rei F8. Cara, como assim? O cara sacrificou uma peça por 2 peões e joga essa ideia do rei F8. Será que vai dar tempo de jogar isso? Cavalo em F1, o cavalo estava muito no cantinho, e agora rei G7 foi jogado, e cavalo em E3, rapidamente o cavalo chegou no jogo. Agora, pera um pouquinho, por que ele jogou esse lance aqui? Tá levando garfo aqui, não pode jogar esse garfo, por conta de cavalo por C4, e depois de peão toma, torre D6, olha que loucura, né? Você fala assim, que legal, vai tomar a torre, não, tá caindo aqui, torre D6 ameaçando a torre e ameaçando o cavalo e controlando também essa casa. Então aqui as brancas ganham, né? Ou recuperam aqui o material, né? Então, por exemplo, o cavalo B4 aqui, cavalo toma, peão toma, torre B1, né? Poderia seguir dessa maneira com vantagem aqui para as brancas. Por isso o lance jogado foi torre D8 e agora nós temos o lance torre de D1. Continua não sendo possível o tema do garfo aqui, mais uma vez por conta dessa linha. E aqui existe também a pressão na coluna D, né? Aqui já vai para uma linha diferente aqui. Agora sim você pode tomar. E você não captura o cavalo aqui, hein? Vai promover. E você vai para cima do peão, que é a prioridade. E vai para um final melhor aqui para as brancas, né? Então, muito bacana isso. Por isso, torre E8 foi jogado e nessa posição a Lila 0 vai para uma sequência também genial. Eu gosto de mostrar de vez em quando aqui isso aqui, ó.
Ó, o lance da engine aqui. Ah, agora achou. Beleza, achei que não ia encontrar. Cavalo por D5, galera. Devolvendo material para acabar com essa peãozada que poderia ficar insustentável logo mais. E por isso, seguimos com recuperando aqui o material. Entregou uma peça por 2 peões, mas com lucro. O peão de C4 agora está bem enfraquecido. O peão de C2 está protegido. Né? Então, esse é o ponto todo. Torre E5 foi jogado. E agora bispo por peão. E agora Lila 0 tem um peão a mais. Torre B4 ataca o bispo. Bispo B3. Por enquanto a torre aqui está muito bem protegida por outra torre, por outro cavalo. Não tem tema de sacrifício. Por isso o bispo E6 foi jogado. E agora a torre D6 no limite ataca o cachorro. Cavalo em E7. Também é possível jogar essa linha, mas o cavalo está atacado. Não dá tempo de tomar o peão aqui de B3. Por isso cavalo E7 foi jogado. Torre de 1 em D3 traz uma proteção aqui para o bispo, que está atacado algumas vezes. E agora bispo C8. Temos F3 aqui, o rei vai poder jogar, torre B7, cavalo G4 ataca a torre, torre em E1 com cheque, o rei vai para F2, a torre escapa, e aqui o cavalo vem para a casa de E3, volta para defender a posição. Torre C7 ataca, e agora o rei vai para E2. Cara, eu quero que daqui para frente vocês prestem atenção nesse rei. F3 com rei F2, rei E2 já foi surreal. Vocês vão ver onde vai parar esse rei. Dica, aqui ó. Não é possível, Rafa. Não é possível isso. Vocês vão ver só. Olha o que vai acontecer aqui agora. Torre B1 foi jogado. Torre D2. Cavalo vem para G6. Cavalo centraliza aqui em D5. Torre atacada escapa para C5. E aqui rei E3. Que? Rei E3, cara? O rei tá pensando o quê? Que ele é o Ivanchuk? A partida seguiu com bispo B7. E agora temos aqui o lance cavalo B4. E depois de torre, passando para a casa de F5, o cavalo vem para a casa de D3, controla aqui a casa de E1, fica controlando casas importantes. Temos o lance bispo em C8 e agora sim, acredite se quiser, rei D4. Não, parece que as brancas têm uma peça a mais agora, né? Tem até uma história que o rei vale 4, não sei, tem algum canal brasileiro de xadrez, não sei o que, Brasil, que fala que o rei vale 4. Não sei se é verdade isso, não sei de onde ele tirou isso. Mas tudo bem. Ele vai escrever um livro, ele fala que quem dá mate primeiro ganha, o rei vale 4, tem formação fishbone não sei o que, acelerada, fishbone fake com cachorro. É umas coisas que eu nunca ouvi falar, mas dizem que o cara sabe o que tá falando. Bom, a partida seguiu com o lance torre F6 e aqui nós temos trocas. Torre toma, rei toma e sim, rei C5. O rei vai avançando. Bispo E6 propõe trocas, bispo toma, peão toma e agora C4 e de repente o rei virou uma peça valiosíssima aqui. Esse rei tá valendo 10 já. Torre B8 e agora A5 dispara um pouquinho mais o peão. Rei vem para F5 e existe uma parede aqui. Onde vai esse cara? Lugar nenhum. Torre C2 foi jogada e agora E5. Beleza, as pretas vão tentando um contra-jogo, mas o rei segue disparando como se não houvesse amanhã. Torre B1 e agora a torre C1 vai tentar aqui, vai impedindo aqui a passagem da torre, não dá para jogar torre em B2 também. Por isso torre B3 ataca o cachorro e aqui cavalo C5 ataca a torre. E aqui não dá tempo de jogar a torre na sétima. A gente queria muito jogar isso, né, de preto aqui. Mas o preto não pode jogar, porque cai o peão de A6, rapidamente o cavalo vai para C7 e aqui não dá tempo de jogar para cima desses peões também. Demora muito para tentar uma alavanca e mesmo que essa alavanca faça, a torre está controlando a casa de promoção, enquanto as brancas já estão com o rei com o cavalo promovendo aqui rapidamente, né? Qualquer cheque aqui o cavalo volta se precisar, né? Por isso, torre A3 direto foi jogado. E agora rei B6. Olha esse rei, cara. Cavalo em E7 foi jogado. Torre D1, não permitindo o cavalo, a movimentação aqui do cavalo. Rei F4, torre D7, vai pra cima do cachorro, cavalo C8 com cheque, rei B7, galera. Eu falei pra vocês que o rei ia lá pra casa de C8. Como você sabia, Rafa? Intuição, intuição. Rafa, você não preparou essa partida? Muda de assunto. Torre C3 foi jogado, atacando aqui o peão. E agora sim, caiu aqui o cavalo. Não tinha mais casa para esse cavalo, né? Por isso, torre C3 vai tentar pelo menos agora aqui um peão. O cavalo aqui está atacado e está cravado. Mas torre C7 faz a proteção. Pelo menos o rei chegou aqui. Vamos ver
Como é que segue? Rei B7, o rei continua alucinado. Só o rei quer jogar aqui nessa partida, ele captura mais um peão. É o rei aspirador de... Ele vai aspirando peça. Torre D2 foi jogado, rei B5, torre E2. As pretas já não sabem o que fazer. Torre D2 e torre E2 é praticamente já esperando o inevitável. G4, qualquer coisa. A7 vai promover. Torre B2 com cheque, rei A5. Torre A2 com cheque, o cavalo cobre. E aqui... não dá para postergar aqui, não dá para evitar, né, o inevitável, só postergar. E aqui, aqui mais alguns lances, a gente tem aqui a sequência de checkmate, né, aqui vai para as trocas. E agora sim, ó, o rei ainda quis jogar, em vez de dar mate, lá, o rei ainda quis participar. E aqui, o que tá acontecendo aqui? Não afogou, hein? Não afogou. Esperou ali o rei. Temos aqui esse belíssimo de um checkmate. Que partida da Lila Zero, galera. Que isso, cara. Ela jogou de uma maneira, aquele peão no começo da partida que ela deixou e tinha linhas maravilhosas. E depois o Stockfish sacrificou se achando bambambam. A Lila Zero contra-sacrificou, né? Uma coisa incrível isso tudo aqui. Bora dar uma olhada no relatório. É só uma piadinha, só uma brincadeirinha aqui. A gente traz, ó, 96.6, 91.3, ela sempre vai dar, esse relatório sempre vai dar mais para quem ganhou. Mas é porque, claro, a gente brinca assim, porque não tem como, né, a engine recreativa analisar uma partida jogada por duas engines que foram jogadas em servidor dedicado, né? A partida inteira levou um tempão, o relatório levar 3 segundos, vai conseguir avaliar essa partida feita em servidor dedicado? Não vai, né? Mas é isso, galera, partidaça aqui, mais uma super partida nessa Super Finals entre Lila Zero e Stockfish. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!